O Irã achou que tinha vencido. A nação havia suportado as milhares de investidas da Operação Fúria Épica, e seu bloqueio do Estreito de Hormuz criou tanta pressão sobre o preço do petróleo que os Estados Unidos foram forçados a negociar. O regime maligno persistia, e em breve tudo voltaria ao normal para os mulás do Irã. Então as montanhas explodiram e tudo mudou. Mas não são os Estados Unidos que o regime do Irã terá que se preocupar. Algo mais está por vir. 5 exércitos curdos estão a caminho para eliminar o regime, e o perigo interno agora parece mais letal do que o fogo vindo de cima. Tudo começou com relatos de mortes dentro da Guarda Revolucionária Iraniana, ou IRGC. No dia 30 de junho, saiu a notícia de que, nos dias anteriores, ocorreram vários confrontos armados no Irã, que resultaram na morte de 4 agentes de segurança iranianos, além de vários outros feridos. Entre os mortos estavam 2 membros da IRGC, segundo o Jerusalem Post, em incidentes já classificados pelas autoridades iranianas como ataques terroristas armados. O que merece atenção é o local desses ataques. 2 membros da IRGC morreram em Pavé, cidade fronteiriça na província de Kaman Kermanshah, Irã. As outras 2 vítimas policiais morreram em decorrência de ferimentos sofridos em tiroteios em Bané, na província do Kurdistão, Irã. Confrontos também ocorreram em Mahabad e Marivand, segundo a reportagem. Esses locais são importantes. Todos esses incidentes ocorreram no terreno montanhoso do oeste do Irã, onde vivem os curdos, e estavam espalhados por uma área muito ampla. Mahabad e Marivand estão a cerca de 230 quilômetros uma da outra, com Bané no meio. Pave está a 100 quilômetros ao sul de Marivand. Mas todas ficam em ou perto do território curdo. E esse é o fio condutor de tudo isso. Algo está acontecendo no Irã neste momento. Com o passar do tempo após a onda inicial de ataques, surgiram mais informações sobre o que ocorre nas montanhas do oeste do Irã. Rumores indicam que esses 4 ataques não são casos isolados. Eles estão espalhados por mais de 200 quilômetros do território das Montanhas Zagros e fazem parte de um movimento maior de ataques que estão ocorrendo em áreas onde combatentes curdos atuam há décadas. Isso indica o que pode acontecer ao regime do Irã. Os curdos, brutalizados por esse regime por tanto tempo, finalmente parecem organizados e agora lançam ataques coordenados contra a Guarda Revolucionária Islâmica e outras autoridades iranianas em todo o seu território. E pior ainda para o Irã, os curdos já teriam feito uma vítima de peso, supostamente. Em 30 de junho, durante os 4 ataques, o Iran Wire relatou um incidente estranho nas rodovias da província de Kermanshah. No dia 29 de junho, o veículo de Mohammad Akbarzadeh teria capotado. Ele teve ferimentos graves no local, e mesmo levado ao hospital, Akbarzadeh morreu horas depois. Por que tudo isso importa? Akbarzadeh era contra-almirante de 2ª classe e também era o vice político do escritório de representação do líder supremo na Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica. Ou seja, ele era justamente o tipo de figura de destaque que se esperaria como alvo dos militantes curdos, caso estes estejam intensificando esforços para expulsar a Guarda Revolucionária Islâmica e o regime iraniano do poder de vez. O Irã afirma que tudo isso foi um acidente. Akbarzadeh capotou o carro, só isso, nada para ver aqui. Altos funcionários do Irã frequentemente morrem em acidentes de carro e a coincidência do momento é notável. É verdade que Kerman fica no sudeste do Irã, bem longe dos ataques que vêm ocorrendo dentro e ao redor do território curdo, mas uma figura importante da Guarda Revolucionária morrer justamente quando a Guarda Revolucionária e as forças de segurança do Irã estão lutando contra os curdos é coincidência demais para ser ignorada. O que o Irã tem em mãos agora pode não ser apenas uma agressão localizada de alguns rebeldes curdos. Pode ser o início de uma revolução. Se for o caso, nunca houve momento melhor para os curdos se levantarem e enfrentarem o regime do Irã. A Guarda Revolucionária Islâmica diz que são atos terroristas isolados que serão reprimidos. Ignorando a hipocrisia dessa declaração de uma organização tão terrorista quanto se pode ser, a Guarda Revolucionária Islâmica tentou responder. Segundo a Iran International, em 30 de junho, a Guarda Revolucionária Islâmica disse ter matado 6 homens armados em um confronto perto da fronteira noroeste do Irã, nas montanhas entre Mahabad e Piranshah.
Novamente, este é território curdo, e se for para acreditar na Guarda Revolucionária Islâmica, o grupo de 6 pessoas estava carregando armas e equipamentos militares com o objetivo de realizar operações terroristas e de sabotagem. Isso não é um sucesso para a Guarda Revolucionária Islâmica. Isso deve ser um sinal. Uma nova frente surge na guerra envolvendo o Irã, mas não são os Estados Unidos que a iniciam. Curdos do Irã iniciam ataques. Esta onda de escaramuças é só o começo de algo maior do que a Guarda Revolucionária pode enfrentar. Segundo a Newsweek, a organização Engor para os Direitos Humanos da Noruega diz que o ataque em Pave foi feito pelo grupo curdo Kori Riva, que significa Filho da Esperança. A organização afirma que este grupo é recente e não é o único exército enfrentado pela Guarda Revolucionária. 4 combatentes mortos no incidente de Mahabad faziam parte do Partido da Vida Livre do Kurdistão, ou grupo rebelde PJAK, segundo o próprio PJAK. Essa declaração pública já é reveladora. O PJAK está dizendo abertamente que seus combatentes estão lutando contra a Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária ter de lidar com vários grupos ao mesmo tempo é ainda mais preocupante para o regime. Isso sugere colaboração, coordenação, coesão. Se tudo isso está se unindo agora, mostra que uma frente se abre no território curdo do Irã. Uma nova frente está surgindo e há 5 exércitos separados agora unidos em seu núcleo. Mas vamos voltar a isso depois. Agora, o que estamos vendo aqui é o Irã recebendo uma terrível dose do seu próprio veneno. Por anos, o regime oprimiu o povo curdo nas montanhas. A resistência sempre existiu. Agora, essa resistência começa a florescer em algo que o regime do Irã sabe que não vai conseguir conter. O aviso é claro, e até o novo líder supremo, Moayyad Khamenei, sabe que precisa organizar o regime para agir diante da ameaça curda. A postura de Khamenei nas negociações de paz em andamento com os Estados Unidos nos diz tudo o que precisamos saber sobre o que se passa na cabeça dele neste momento. Em 18 de junho, a Al Jazeera informou que Khamenei assinou o memorando de entendimento das negociações de paz com os Estados Unidos, mesmo tendo discordado inicialmente do conteúdo. Na época, Khamenei afirmou ter assinado, mesmo discordando do presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, para proteger os direitos da nação iraniana e da frente de resistência. Agora surge uma história bem diferente. Khamenei e sua guarda revolucionária devem focar todos os recursos em uma guerra iminente, em vez da atual contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são mais o principal problema do Irã. Os curdos assumiram esse papel. Em breve, explicaremos por que isso importa e o que essas primeiras faíscas de rebelião curda podem significar para o Irã no longo prazo. Os Estados Unidos ainda podem ter um papel surpreendente. Antes de começarmos, este é The Military Show. Apresentamos o quadro completo, não só as manchetes. Se você ainda não fez isso, inscreva-se e ative o sininho para garantir que você veja o que temos por vir. Então, a ameaça curda. Será que isso é realmente um grande problema para o regime do Irã, como sugerem esses ataques? Para responder a essa pergunta, primeiro precisamos nos aprofundar um pouco mais na história entre o regime do Irã e os curdos, que fizeram das montanhas Zagros seu lar. Essa história não é agradável. Embora os curdos representem de 10 a 12% da população iraniana, são perseguidos pelo regime do Irã desde que o ex-líder supremo, Ali Khamenei, assumiu o poder. Eles sempre foram vistos como ameaça. Há cerca de 4 séculos, os curdos vivem nas montanhas Zagros. Apesar de conflitos com governos iranianos ao longo dos anos, a jihad declarada por Khomeini em 1979 foi o sinal mais claro de que o regime queria eliminá-los definitivamente. Desde os anos 1980 até hoje, o regime iraniano conseguiu, na maior parte do tempo, controlar a resistência curda. Houve ataques isolados, mas os curdos ficaram dispersos por muito tempo, com resistência mal financiada e fragmentada, facilitando o controle do regime iraniano. Mas o regime e a Guarda Revolucionária Islâmica buscam mais do que controle. Como a Genocide Watch destacou em um artigo de novembro de 2025, os curdos no Irã foram submetidos a várias tentativas do Irã de limitar sua autonomia e forçá-los a se assimilar à cultura iraniana criada pelo regime. Toda vez que os curdos se pronunciaram sobre esses temas, sofreram repressão brutal. O regime do Irã proibiu grupos políticos curdos, impedindo que as vozes curdas sejam ouvidas na política iraniana.
Líderes civis são frequentemente presos, eliminando os meios sociais que permitiriam aos curdos no Irã organizar qualquer tipo de dissidência pacífica. No Irã, símbolos curdos e a língua curda são proibidos. Fisicamente, o regime realiza prisões arbitrárias, tortura, vigilância e aplica penas de morte em uma escala inimaginável, diz a Genocide Watch sobre o regime iraniano e sua abordagem em relação à população curda. Esse é o contexto do que vemos no Irã agora. Por isso, muitos sugeriram que uma revolta curda marcaria o verdadeiro fim do regime do Irã quando a Operação Fúria Épica começasse. No início de março, o Atlantic Council e o Conselho de Relações Exteriores, CFR, especularam se o início da Operação Fúria Épica poderia levar os curdos do Irã a desafiar o regime iraniano. O CFR sugeriu que o fim da operação dos Estados Unidos indicaria uma tentativa do regime iraniano de reprimir grupos internos que possam ameaçá-lo. Os curdos talvez sejam o grupo mais destacado nessa categoria, o que já seria motivo suficiente para iniciar a revolta. Os curdos ainda podem resistir ao governo central, com possíveis combates significativos. Não é raro curdos de outros países apoiarem voluntariamente seus irmãos iranianos. Tudo dependeria da disposição de Washington em seguir apoiando-os e convencer o regime iraniano a não buscar vingança, disse o CFR. Em breve voltaremos ao possível papel de Washington. O Atlantic Council adotou uma abordagem mais prática em sua avaliação, destacando que os vários grupos curdos de resistência armada no Irã estão longe de serem indefesos, mesmo que já tenham sido fragmentados no passado. Essas organizações têm braços armados com fuzis, RPGs e morteiros que podem ser usados contra o regime do Irã. As forças de segurança curdas também possuem várias unidades de operações especiais. Uma dessas unidades, o Grupo de Contra-Terrorismo, treinado pelos Estados Unidos, dispõe de equipamentos avançados, como carabinas M4, visão noturna e rifles de precisão. A capacidade existe, e mesmo sendo minoria, o povo curdo representa cerca de 10% da população de um país com mais de 90 milhões, indicando mão de obra suficiente para formar um exército unificado forte. Isso nos leva a 2 pontos a observar para que os ataques curdos no fim de junho evoluam para uma guerra mais coordenada contra o regime do Irã. Oportunidade e unidade. A primeira certamente surgiu, tudo por causa da Operation Epic Fury. A intensa ofensiva dos Estados Unidos e Israel sobre o Irã, apesar dos problemas geopolíticos, enfraqueceu muito o regime iraniano e a Guarda Revolucionária Islâmica. A CBC relata que os Estados Unidos conseguiram atingir 13 mil, de um total estimado de 16 mil alvos no Irã durante sua campanha. Os alvos incluíram defesas aéreas, navios de guerra e centros de comando e controle, essenciais para manter a Guarda Revolucionária Islâmica e o exército do Irã organizados. Mais de 50 bases militares iranianas foram danificadas desde o início da Operation Epic Fury, acrescenta o veículo, e foi sugerido que as forças armadas do Irã foram reduzidas a algo entre 60% e 80% de sua capacidade. A Iran International relata conversas sobre dissolver a Guarda Revolucionária Islâmica, que ganhou mais poder no regime iraniano. Não está claro se isso seria uma dissolução real ou apenas uma mera mudança de nome. Mas o fato de isso estar sendo discutido já demonstra a desordem dentro da estrutura militar do Irã. Esse caos permite que os curdos lancem uma grande campanha que pode forçar o regime do Irã a deixá-los em paz, ou, se bem-sucedida, até provocar o colapso de um regime ainda à beira do precipício. A estabilidade que o regime do Irã precisa para conter a resistência curda já estava ruindo, pois protestos em massa sobre a economia desencadearam tudo o que vimos até agora em 2026. Com muitos líderes do regime e da Guarda Revolucionária mortos, o Irã tem mais dificuldade para reprimir e controlar os curdos. No entanto, a oportunidade exige unidade. Isso nos remete ao que mencionamos antes. Há 5 exércitos curdos prontos para lutar contra o Irã. Isso não foi exagero. Pouco antes dos Estados Unidos iniciarem a Operação Fúria Épica, houve um desenvolvimento interessante entre os curdos. 5 partidos políticos curdos iranianos decidiram se unir para formar a Coalizão das Forças Políticas do Kurdistão Iraniano. Segundo a Atlantic, todos esses 5 partidos têm alas militares, e todos parecem dispostos a ficar sob a liderança geral do Partido Democrático do Kurdistão Iraniano, ou KDPI.
Parece que esses partidos previam algo capaz de abalar o regime iraniano e queriam estar prontos para aproveitar a chance. Acredita-se que os Estados Unidos já tenham se comunicado com vários desses grupos em 5 de março. A Al Jazeera noticiou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com líderes do Partido Democrático do Kurdistão, União Patriótica do Kurdistão e KDPI, como mencionamos. Os partidos curdos unificados, que o regime iraniano tentou ilegalizar, também apelaram para que membros das Forças Armadas iranianas desertassem para sua causa. Isso é um detalhe interessante. O descontentamento com o regime do Irã vai muito além da população curda. Se esse grupo unido de curdos conseguir trazer outros para o seu lado, então o regime iraniano terá um sério problema nas mãos. Vemos aqui a convergência entre unidade e oportunidade. Lembre-se, esses grupos curdos são armados e experientes. Muitos de seus militares são bem treinados. O que ocorre agora nas montanhas Zagros, no Irã, pode ser o início de uma estratégia perigosa que trará grandes problemas ao país. Os curdos conhecem aquelas montanhas bem melhor que o CGRI. É possível que os militantes curdos unificados estejam lançando ataques contra o regime do Irã fora de seu território para provocar o CGRI a lançar um ataque nas montanhas Zagros. Se for assim, o Irã terá dificuldades. Eles levariam tanques e mísseis para uma luta onde ambos seriam inúteis. Os curdos conhecem todos os gargalos naturais de suas montanhas. Eles podem sair, lançar ataques e depois recuar de volta para a proteção das montanhas, causando danos a um exército iraniano que já foi devastado pela Operação Fúria Épica. Ao desgastar esse exército, o regime enfraquecido pode ser o próximo a cair. A menção à Operação Fúria Épica nos remete aos Estados Unidos, que ainda podem influenciar a queda do regime do Irã. Nenhuma tropa americana entrará no Irã. O país já preparou o terreno para uma revolta com seu bombardeio ao território iraniano. O que os Estados Unidos podem fazer agora é fornecer o apoio que os curdos precisam para concluir o trabalho. Houve até sugestões de que os Estados Unidos já estavam fazendo exatamente isso já em 4 de março. A CNN informou que fontes disseram que a CIA atuava junto a grupos de resistência curdos para incentivar uma revolta popular no Irã. Esse tipo de ação é especialidade da CIA, e sabemos que os Estados Unidos já atuaram com os curdos antes. No entanto, também há sinais de que os Estados Unidos podem não estar dispostos a trabalhar com os curdos. O fator Trump surgiu meses após esse relatório. Em um artigo de 16 de junho, a publicação The Conversation afirmou que os Estados Unidos abandonaram os curdos, e Trump tinha muito a dizer sobre o assunto. Os curdos só querem receber. Tem ótima reputação no Congresso, que diz que eles lutam com garra, especialmente quando recebem dinheiro. Trump declarou em maio na Casa Branca estar muito decepcionado com os curdos. É difícil saber se Trump fala o que realmente pensa. Mas o que ocorre no Irã pode indicar que os Estados Unidos voltaram a apoiar os curdos. As negociações de paz com o Irã estagnaram novamente, apesar de Khamenei ter assinado um memorando contra sua vontade. Concluir essas negociações de paz permitiria ao regime iraniano focar nos curdos. Pode ser uma jogada política inesperada, com os Estados Unidos adiando o processo de paz para dar mais tempo aos curdos. Agora estamos vendo as forças curdas realizarem ataques coordenados contra o Guarda Revolucionária Islâmica e o regime do Irã em centenas de quilômetros de território. Coincidência? Talvez. Ou pode ser o início de algo maior, com os Estados Unidos apoiando discretamente um grupo unido que busca derrubar um regime opressor que agora está mais fraco do que nunca. O Irã não é o único país enfrentando problemas internos. A milhares de quilômetros de distância, Putin e seus comparsas russos, que são aliados do Irã, estão lidando com seus próprios problemas. A Chechênia enfrenta crise de sucessão, o que pode obrigar Putin a lidar com uma revolta interna. Você pode descobrir o que tudo isso significa se assistir ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show e ativar o sino de notificações para ver mais da nossa cobertura e análise dos últimos acontecimentos geopolíticos de todo o mundo. E como sempre, muito obrigado por assistir.